A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula, né? Você que já é o nosso aluno, tem nos acompanhado. Nós sempre começamos as nossas aulas dessa maneira. Então, vamos lá, módulo na mão, lembrando sempre que nós estamos estudando aqui o módulo Históricos e Poéticos, né? Que está ligado ao panorama do Antigo Testamento. Então, panorama bíblico do Antigo Testamento, mas nós estamos estudando os históricos e poéticos. Então, vamos lá, módulo na mão. É sempre importante você estar aí com o seu módulo, não esquecendo também da tua Bíblia, tá bom? Afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus, tanto em sala de aula como à distância, né? Eu sempre cobro aí dos meus alunos que estejam com a Bíblia na mão. Bem verdade que hoje você pode ter a sua Bíblia no computador, no seu tablet, no seu celular, mas é importante você meditar na palavra de Deus, tá bom? Então, antes de nós começarmos essa aula, como nós sempre fazemos, vamos falar com Deus, pedir a bênção dele sobre as nossas vidas, porque se não for o Senhor, ninguém faz nada, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então vamos orar? Se você puder, fechar os seus olhos. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre esta aula, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que nos assistem, ó Senhor. Eu quero pedir que o Senhor paralise, ó Deus, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que vem de impedir, Senhor, para nós meditarmos, refletirmos na tua palavra. Meu Deus, abençoa meu irmão, a minha irmã, cada um que ouve esta aula neste momento. Senhor, nos dê um aprendizado, Senhor, que nós vamos crescer na graça e no conhecimento, para a glória do teu nome. Amém e amém. Vamos lá? Então hoje nós vamos trabalhar, você que está com o livro aí, página 52. Nós vamos estudar, nós vamos observar o livro, né, primeiro Crônicas e o segundo Crônicas. Então, nós vamos estar estudando esses dois livros nesta aula de hoje. E aí, permitindo Deus o tempo dando, nós vamos entrar aqui numa lição prática também, pensando um pouquinho aí no livro de Crônicas, tá bom? Então vamos lá. Esses livros, originalmente, são um único volume na Bíblia hebraica. Para fim de análise, então, nós vamos considerar os dois juntos. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar os dois juntos. Crônicas é um complemento dos registros de 1 Samuel, né? E de 2 Samuel e do livro de Reis, repetindo a história de Israel desde os patriarcas. Então, você vai observar que o escritor de Crônicas, então, ele vai trabalhar até a genealogia, né? E Crônicas vai até a derrota do Reino do Sul para a Babilônia, ou seja, abrange o mesmo período coberto pelos 10 livros do Antigo Testamento, de Gênesis até 2 Samuel. Então a narrativa de Crônicas vai abranger essas histórias. Primeiro e segundo Crônicas é uma retrospectiva, então guarda isso no seu coração. Você que tem um livro, marca aí. Então, é até um subtítulo, né, do nosso livro. Primeiros e Segunda Crônicas é uma retrospectiva. Olha que interessante. Um século ou mais depois que os livros de Reis foram escritos, as circunstâncias tinham melhorado um pouco para o povo de Deus. É verdade que o exílio havia terminado e muitos judeus saíram da Babilônia e de outras partes do mundo e voltaram para Jerusalém. Mas o Messias não tinha vindo como eles esperavam. Então, as coisas pareciam estar boas, eles saem do cativeiro, o cativeiro se finda, mas a era messiânica, né, o Machia, o Messias esperado, ainda não vinha chegado. Aí você olha, a pequena população em Jerusalém sentia-se desencorajada e perdida. Será que Deus havia abandonado o seu povo? Né? Será que Deus havia deixado de lado o povo da aliança? Teriam as promessas feitas a Davi falhado? O autor de Crônicas vai fazer uma retrospectiva de séculos da história de Israel para identificar as promessas de Deus na aliança por meio das circunstâncias tumultuadas de uma nação derrotada até os seus próprios dias. Então, o escritor de Crônicas, na verdade, nós vamos saber quem é o seu autor. Ele vem com o objetivo de trazer uma retrospectiva, relembrando ao povo as promessas e os feitos de Deus. Olha que interessante. Embora o cativeiro houvesse encerrado, mas a nação ela chega na sua terra, e se você olhar para Neemias, é o próximo livro que nós vamos estudar, Esdras, Neemias, você vai observar que a terra está desolada. Então, como é que pode a esperança do povo diante daquele cenário caótico? Embora o cativeiro houvesse findado, a era messiânica parecia que viria, mas ao mesmo tempo você olha a situação caótica,
É nesse ponto que o escritor começa, e o seu olhar no passado tem a finalidade de transmitir uma mensagem de segurança e esperança. E essa mensagem ela é relevante a todas as gerações. Olha que interessante, o escritor ele tem um propósito, é trazer à memória do povo os feitos de Deus, tudo aquilo que Deus fez no grande reinado de Davi, de Salomão, e aí também ele traça um pouco da genealogia, fala um pouco dos patriarcas. Por quê? Para mostrar que as promessas de Deus eram vivas, que as promessas de Deus ao seu povo, elas ainda estavam de pé, independente do cenário que eles estavam vivendo. Ou seja, o escritor, ele apela para a palavra. Por quê? Porque a palavra gera vida. Então ele vai não reescrever a história, mas ele vai trazer à memória do povo os feitos do grande Deus de Israel. Meu irmão, eu quero aqui abrir um parênteses e pensar com você que muitas das vezes nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. Às vezes dentro da tua casa, uma situação um pouco desanimadora, pessoas que estão preocupadas, a situação é caótica, mas traga à memória os feitos de Deus, traga a memória dos seus a você, o registro daquilo que Deus fez, ou seja, pela palavra. O autor ele vai usar a palavra para trazer uma mensagem de esperança ao povo, para trazer uma mensagem de vida. E é tão interessante essa questão que isso é um ensinamento para todas as gerações, porque nós precisamos trazer a mensagem de Deus à geração que está se formando, para que possa gerar vida, gerar esperança, tá bom? Então o escritor de Crônicas, né, ele tem esse propósito. Vamos lá então, pensando aqui ainda na nossa aula, quem é o autor de 1º e 2º Crônicas? A antiga tradição judaica indicava Esdras como o autor desses livros. Estudiosos concordaram que durante muitos anos que o autor Esdras, né, o autor de Esdras e Neemias, é o mesmo, no caso Esdras, teria escrito também o livro de Crônicas. O texto em si, entretanto, não faz nenhuma declaração específica quanto à sua autoria, mas a maioria entende e atribui a Esdras o autor de 1º e 2º Crônicas. E se você for olhar no livro de Esdras, potencial para isso ele tinha de sobra, né? Era um escriba muito experiente, um sacerdote, alguém que entendia muito da lei do Senhor. Nós vamos trabalhar um pouco mais disso no livro de Esdras, vamos estudar junto Esdras e Neemias, até porque se tratava de uma mesma obra. Então, o autor, no caso Esdras, ele tem um propósito pós-cativeiro. A ideia é de reanimar o povo por meio da palavra. Então você percebe que ao escrever Esdras, a escrever os textos de Crônicas, é pós-exílio. Ou seja, o povo sai do cativeiro, mas mesmo assim parece que as promessas de Deus estão distantes de se cumprir diante do cenário caótico. Aí Esdras vem e começa a reanimar o povo por meio da palavra. Meu irmão, é a palavra que gera vida, é a palavra que te traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então use a palavra, medite na palavra, leia a palavra com a tua família, porque é por meio da palavra que vai gerar vida. Vamos lá, o tema central de Crônicas, o retorno do exílio. Esse é o tema de 1º e 2ª Crônicas. Como cumprimento da profecia de Jeremias, os escritos são uma testemunha viva da palavra de Deus por meio de seus servos, os profetas. Olha o que Jeremias profetizou lá em Jeremias 29:10. Você que está com a sua Bíblia, dá uma olhada aí. Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. O que me chama a atenção é que Deus usa a boca do profeta Jeremias e diz que esse cativeiro será num tempo determinado de 70 anos. Meu irmão,
Deus tem um tempo determinado para a prova que você está enfrentando. Deus tem um tempo determinado para o cativeiro que você está enfrentando. Então, não fique desesperado, porque nada fugiu do controle de Deus. Deus está sentado no trono, Ele ainda controla a sala de máquina do universo. É claro, eu estou usando aqui de uma metáfora, mas eu quero dizer que Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos, usando uma alegoria, que Ele se assenta na casa de máquina do universo. É para lhe dizer que Deus, Ele tem o tempo desta prova determinada em suas mãos. E eu quero liberar algo sobre a tua vida, você que nos assiste, segundo esse versículo, o Senhor diz assim: eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta a este lugar. O que é que o Senhor falou pela boca de Jeremias? Quando o tempo determinado se cumprir, eu cumprirei a promessa. Ou seja, a tua prova tem um tempo determinado, o teu cativeiro tem um tempo determinado. O próprio Jeremias diz nesse mesmo texto, na sequência do capítulo, ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Olha que nesse contexto surgiram alguns profetas profetizando ao povo, dizendo que o cativeiro seria bem rápido, que não era para o povo se acomodar na cidade. Mas aí Deus toma a boca de Jeremias e diz: olha, edificai casa, plantai vinha, orai pela paz da cidade, porque havendo paz sobre a cidade, vós também tereis paz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Aí ele diz: então me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Ou seja, Deus tem um tempo determinado para essa prova. Então alegra o teu coração, levanta a cabeça, regozija, porque uma hora esta prova vai passar e você vai cantar o hino da vitória, tá bom? Eu posso ouvir um amém? Você pode selar essa palavra com amém? É com você mesmo, meu irmão, que Deus está falando. Sela essa palavra com amém aí, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Propósito do livro. O cronista produziu aquilo que pode ser chamado de um primeiro comentário das Escrituras. Escrito depois do cativeiro, o livro recorda a história de Israel nas genealogias e história dos reis do ponto de vista da aliança, desde Adão até Davi, com atenção especial nos patriarcas e nos 12 filhos de Jacó. Olha que interessante. Crônicas pode ser chamado de um primeiro comentário das Escrituras. Ele vem trazendo toda uma narrativa, fazendo um comentário tão rico, com contextos maravilhosos daquilo que aconteceu, com um propósito do quê? De reanimar o povo, de reerguer o povo, de trazer esperança ao povo. O cronista, ele tem esse propósito de traçar uma história de fé e salvação. É interessante que ele resolve omitir discretamente alguns episódios ocorridos. Por exemplo, o pecado de Davi com Betseba, a rebelião de Absalão, de Adonias, que tenta usurpar a coroa. Por que que ele faz isso? Adonias, que tenta tomar a coroa de Salomão. Porque na verdade é um relato de fé e salvação. Não é o propósito dele reescrever a nova história, omitindo erros. Até porque, veja bem, o povo tinha muito bem conhecimento dos registros de Samuel e de reis. Então, como o propósito é trazer uma mensagem de fé e de salvação, a ideia é o quê? É encorajar o povo. Meu irmão, e aqui eu abro um parênteses para pensar com você. Imagina você que vai visitar alguém e a partir daí, você, em vez de levar uma mensagem de esperança, começa a contar os feitos de derrota, as coisas que deram errado. Em vez de você encorajar, você vai desanimar. Então, se o propósito era encorajar uma nação pós-exílio, logo não havia necessidade de relatar as quedas, mas sim de trazer um relato de fé, apresentando como as promessas de Yahvé são verdadeiras, que o Senhor cumpre as suas promessas.
Ou seja, independente da circunstância que o povo estava vivendo naquele momento, Deus iria cumprir as promessas, porque a palavra dele é fiel. Tudo aquilo que ele prometeu a Davi se cumpriu, tudo aquilo que ele falou acerca de Salomão se cumpriu, o que ele havia falado aos patriarcas se cumpriu. Então a mensagem de Deus era essa: trazer um relato de esperança e de fé. Esse era o propósito. Aí nós temos a esfera de ação. Na esfera de ação, o livro vai registrar um longo período da história que se estende desde a morte de Saul até o decreto de Ciro, né? Abrangendo um período de aproximadamente 520 anos. Então você tem todo esse contexto aí da esfera de ação. Pessoas chaves de primeiros crônicas e segundos crônicas. Nós temos aí pessoa-chave Davi. Davi e Salomão são as primeiros e segundas crônicas, vai trabalhar em cima, né, de todas as conquistas, de tudo aquilo que Deus fez. Nós temos aí o conteúdo do livro. Então, no conteúdo do livro, irmãos, é interessante que ele vai trabalhar bem essa questão que eu tenho falado para os irmãos, ó. O século V a.C. foi um período sombrio na história de Israel. Um grande império de Davi e Salomão, há muito tempo, olha que interessante, há muito tempo havia ruído. Os assírios tinham destruído o norte de Israel e agora o povo de Jerusalém estava no cativeiro e aí eles vão sair desse exílio. Durante esse período, quando eles saem, a esperança são pouca. Tudo que restou de Israel como nação foi uma pequena província em Judá. E essa pequena província ainda era vassala, né, do Império Medo-Persa. E aí você vai entender que o magnífico templo de Salomão já não existia mais. Nesse contexto, é um contexto onde o povo está desanimado. O cronista vem e começa a apresentar relatos de que há esperança, que ainda tem jeito. Nós temos nesse contexto, Deus vai levantar profetas como Ageu, Zacarias para animar o povo. Mas quando você tem essa libertação do exílio em 539, o povo esperava a era messiânica. Mas parece que o Machias não veio. E aí nesse estado deprimente, o cronista ele entra em cena e ele começa a relatar todo esse contexto da esperança. Se você olhar, eu não vou ler, mas se você olhar para 1 Crônicas 17, você vai ver que ele vai falar de Davi de forma extraordinária. Vem traçando todo esse contexto da vida de Davi, como que Deus fez. Pessoas-chave, nós falamos, né, que é o Davi e Salomão. O esboço de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Você tem as raízes do povo de Deus, o primeiro ponto. Né, e vai falar a herança dos filhos de Jacó, a linhagem de Davi, as 12 tribos, remanescente. Aí você tem um contexto do rei Saul. Depois você tem um segundo ponto, o reinado de Davi, em 1 Crônicas, né, a confirmação de Davi como rei, a aquisição da arca por Davi, os progressos militares de Davi, os preparativos de Davi para a construção do templo, né? Aí, em 2 Crônicas, você tem o período do governo do rei Salomão e os governantes dos reis de Judá. Vai falar de Abias, de Asa, de Josafá, de Jorão. E aí vai trazer o relato de alguns reis. Mas Crônicas, a suma do livro de Crônicas, né, 1 Crônicas e 2 Crônicas, é trazer essa mensagem de esperança. Ele foi escrito pós-exílio. E a ideia é reanimar o povo, que diante da situação se vê circunstâncias difíceis, vê que as coisas estão complicadas, e a partir daí esse povo começa o quê? Se reanimar através dos relatos bíblicos. Então eu quero pensar com você agora em algumas lições práticas em crônicas, como a gente sempre faz. A gente traz aquela visão panorâmica e agora nós vamos trazer algumas aplicações. Eu queria pensar com você, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, do verso 11 até o verso de número 16. É muito conhecido esse texto, lido, né? A gente lê em celebrações da igreja, a gente lê em congressos, é tema de reinauguração, de inauguração. Então, esse texto é muito rico. Nós vamos trazer algumas lições práticas para nós meditarmos hoje. Vamos lá.
Segunda Crônicas 7, do 11 ao 16. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. E se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Só essa palavra já poderia dar um glória a Deus e ver o quanto Deus é fiel. Olha que tremendo. O meu coração e os meus olhos estarão para sempre neste lugar. Isso é uma promessa de Deus. Crônicas tem um propósito. Qual é o propósito? Reanimar o povo. Olha a mensagem que Esdras está trazendo ao povo. Quando o Senhor edificou o templo, ele começa a narrar. Ele começa a fazer essa narrativa. Eu quero pensar com você agora sobre 4 estágios para a restauração das bênçãos divinas. Vamos lá? Anote isso aí. 4 estágios para a restauração das bênçãos divinas. O autor de Crônicas, no caso Esdras, ele está falando para um povo que saiu do cativeiro e está desencorajado com tanta coisa, toda a situação que eles estão vivendo. Portanto, ele lembra um povo um detalhe importante para a restauração. Qual que é este detalhe importante? Grifa aí na tua Bíblia. Eu preciso entender que a condição para viver as bênçãos de Deus ou a restauração de Deus na minha vida, eu preciso só de um detalhe: ser povo dele e se chamar pelo seu nome. Olha lá no verso que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você é povo dele? Você se chama pelo nome dele? Então se alegre, porque isso é uma promessa para a tua vida. Isso é uma promessa para a tua casa. Ah, pastor, mas Esdras falava para o povo para a restauração da cidade, para a restauração do templo. Você não precisa de uma restauração na tua casa? Você não precisa de uma restauração na tua família? Então deixa eu dizer algo para você, querido. É para você que Deus está falando. É com você que Deus está escrevendo. É para você que Deus está escrevendo isso. É para você que Deus está falando isso. Você precisa assumir e tomar essa posição como povo de Deus, como alguém que se chama pelo nome dele. Porque eu quero crer que quando você passa, alguém olha para você e diz: ali vai um servo de Deus. Ali vai uma serva de Deus. Então, ele lembra o povo: se o meu povo que se chama pelo meu nome. E aí nós temos os 4 estágios para a restauração das bênçãos divinas. Primeiro estágio: se humilhar. Olha o que o texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, o primeiro estágio para você receber as bênçãos divinas, você precisa o quê? Se humilhar. A palavra humilhar quer dizer render-se, submeter-se, encurvar-se, reverenciar, né? Reverência. É interessante que a palavra no hebraico, ela é usada a palavra no hebraico usada para humilhar-se, ela expressa a ideia de contrair-se, pegar algo que é grande e abaixá-lo, ou seja, reduzi-lo de tamanho. Não é uma palavra comum, é usada para descrever a águia quando ela vem planando no seu voo, a águia com as suas asas abertas, e aí ela vai ao chão, vai em terra, então ela dobra as suas asas e volta à sua realidade da terra aqui embaixo. Ou seja, a ideia de humilhação é render-se, rendição, prostrar-se. Quanto à sua etimologia, a palavra humilhar está relacionada com o termo humus, que significa chão, terra, né? Demonstrando que humilhar se remete a alguém que se rebaixa, que vai em terra. A palavra diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então, o primeiro estágio para você viver a restauração divina é humilhar-se.
humilhar-se, ou seja, render-se ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então essa é a proposta de Deus para você. O segundo estágio, olha que interessante, continuando o verso ainda. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos entender algo. Oração é diálogo, oração é petição, é uma conversa, é uma intercessão. Infelizmente, nós falamos muito sobre oração, mas oramos muito pouco. Nós lemos sobre oração, mas oramos muito pouco. Nós cantamos sobre oração, mas nós oramos muito pouco. A palavra em hebraica para oração é tefilá, que significa conexão. Ou seja, você se conecta com Deus, falando com Ele, que é por meio da oração. Então, essa conexão sua para com Deus, ela é conhecida como oração. É por meio da oração que você tem essa conexão com Deus, você se relaciona com Ele. Então, a Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o segundo estágio é a oração. Nós precisamos construir um relacionamento com Deus por meio da oração. Queridos, para se tornar íntimo de alguém, você precisa conversar com Ele, se relacionar com Ele. Nós só vamos viver a restauração divina se de fato nos relacionarmos com Deus e buscarmos em Deus essa intimidade por meio da oração. Fale menos de oração e ore mais. Cante menos sobre oração e ore mais. Leia menos sobre oração e ore mais. É um conselho para mim também, principalmente para mim. Queridos, nós precisamos orar mais. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, Filipenses 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo as conhecidas a Deus todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando estamos orando, Deus está guardando o nosso coração, a paz dele invade o nosso ser. Terceiro estágio para a restauração divina. Qual que é o terceiro estágio? Primeiro, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Terceiro, e buscar a minha face. Queridos, quando o texto diz buscar a face, é buscar ao Senhor e não aquilo que Ele pode dar, ou seja, é querer o dono da bênção e não apenas a bênção, é ter sede pela presença de Deus, buscar a face de Deus e não as mãos, porque buscar a face de Deus é buscar a Deus por aquilo que Ele é, e buscar as mãos de Deus é apenas buscá-lo por aquilo que Ele pode dar e por aquilo que Ele pode fazer. Você quer viver a restauração divina? Busca a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar. Então Ele diz assim, buscar a minha face, ou seja, contemplar quem Ele é e não aquilo que Ele pode dar por meio das suas mãos. Isaías 55, verso 6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está perto de você. É tempo de você buscar ao Senhor, é tempo de você buscar a sua presença. Jeremias 29, 13, já falei de Jeremias aqui. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de nós buscarmos a face do Senhor. Chega, meu irmão, de ir para a igreja só porque alguém lhe falou que se você for, você vai receber algo. Que se você for, tem lá a campanha das causas impossíveis, você vai receber. Meu irmão, eu sei que Deus é Deus do impossível. Eu sei que Ele realiza causas impossíveis porque eu vivo isso. Ele é um Deus de milagres na minha vida. Mas a tua motivação não pode ser simplesmente por aquilo que Deus tem nas suas mãos, mas a tua motivação tem que ser em buscar a sua face. Nós precisamos ser restaurados por Deus, buscando a face do Senhor. Terceiro estágio para a restauração é buscar a face de Deus. Quarto estágio para a restauração divina. Vamos lá? Você deve já estar sabendo qual é o quarto estágio. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos.
Ou seja, qual é o quarto estágio para que nós venhamos viver a restauração plena das bênçãos de Deus? Se arrepender dos maus caminhos. A palavra para pecado no grego é hamartia. E hamartia tem a etimologia, o significado de errar o alvo, ou seja, cometer erros, né? No texto em questão, se converter dos seus maus caminhos, nos leva à alusão de se converter dos caminhos que desagradam a Deus, aquilo que tem me feito errar. Se o nosso alvo é Cristo, se o nosso alvo é Deus, então nós temos que nos desviar daquilo que tem nos levado a um contexto de erro. Quando você olha o contexto converter, expressa a ideia de mudar, transformar. Aplicado ao arrependimento, e arrependimento no grego é metanoia, que significa mudança de mente e de atitude, ou seja, eu mudo aqui e mudo aqui também as minhas ações. Nós precisamos entender que essa conversão, esse arrependimento, ele é diferente de remorso, porque o remorso é apenas um sentimento de tristeza, mas ele não gera mudança. Não ocorre mudança de mente, nem de coração, é apenas a pessoa fica ali triste, mas não busca mudança. Então, o quarto estágio para a restauração é se converter dos seus maus caminhos. É o alerta de Deus. E há uma resposta de Deus para tudo isso. Qual é a resposta? Nós precisamos entender, Isaac Newton ensinou um dos seus princípios, né? Que toda ação gera uma reação das suas leis, toda ação gera uma reação igual ou contrária. E esse é um princípio que o próprio Deus ensinou. Por que é um princípio que o próprio Deus ensinou? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, princípio da ação. Agora a reação. Então eu ouvirei do céu. Deus vai te ouvir, meu irmão. Você podia ter dado um glória a Deus aí. Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir a tua oração. Olha aí o que ele diz. Então eu ouvirei dos céus. Ele vai te ouvir. Perdoarei os seus pecados. Ele tem perdão para a tua vida, ele tem perdão para a tua casa, ele tem perdão para o teu ministério, ele tem perdão para você. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual era a enfermidade da terra? Que doença é que a terra tinha? O verso de número 13 da leitura de 2 Crônicas 7 vai nos mostrar isso, que é que se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, e sobre o meu povo enviar praga, ou seja, a primeira doença da terra, os céus fechados de modo que não há chuva. Se não há chuva, a terra está seca. Tanto físico como espiritual, nós podemos entender isso. Mas aí ele está dizendo, se você fizer os 4 estágios, eu vou ouvir. Vou te perdoar e vou te sarar. Os gafanhotos devoram a terra. Era a segunda doença da terra. Ou seja, devoradores, roubos, saques. Deus está dizendo, vou te prosperar, porque eu vou ouvir a tua oração, vou perdoar os teus pecados, vou sarar a tua terra. Se ele vai sarar a terra, então vai ter chuva, vai repreender os gafanhotos e vai repreender a peste sobre a terra. Ou seja, doenças, enfermidades. Deus tem cura para você. Deus tem cura para a tua casa. Deus tem cura para a tua família. Você que está me ouvindo agora. Talvez você falou, pastor, mas sou eu, o Senhor está falando comigo. Deus está falando com você. Com você, meu irmão. Com você, minha irmã. Deus tem essa promessa para você. Só quero te lembrar algo, que a promessa é condicional. Como assim? É o se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender ou se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, a promessa é condicional. O céu só vai abrir, só vai ter prosperidade, só vai haver cura física e cura espiritual, se você, de fato, fizer uma entrega ao Senhor. Entregar sua vida ao Senhor pelo caminho da humilhação, pelo caminho da oração, pelo caminho de buscar a sua face e se converter dos maus caminhos. Mas aí, olha que promessa linda, meu irmão. Olha que promessa rica e maravilhosa da parte de Deus. Verso 15 e 16. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar.
escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Deus está dizendo que se você fizer isso, Deus, ele vai, os seus olhos estão abertos, os seus ouvidos, o seu coração. Querido, é uma linguagem antropomórfica, mas quero dizer que Deus estará conosco todo momento. Se você está na prova, o povo sai do exílio, não havia esperança de reconstrução, não havia como ver saída, mas Deus vai mandar o recurso, Deus vai usar Neemias, vai usar o rei, vai mandar recurso, Deus vai mandar o recurso que você precisa, o recurso para a tua casa, o recurso para a tua família, o recurso para a tua parentela, o recurso para a tua igreja, para o teu ministério, aí o recurso que você precisa, que você está clamando, que você está pedindo, o recurso para restaurar o teu casamento, restaurar a tua casa, porque é uma promessa: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Recebe essa palavra, meu irmão, recebe essa palavra, minha irmã. Deus tem isso para a tua vida. Oh, irmão, a gente se sente cheio da presença de Deus, da vontade de falar em línguas com o Senhor, coisa boa. Essa palavra é para você. Primeiros e segundas Crônicas é uma mensagem de esperança, de reavivamento, porque o povo sai e Deus tem um propósito de encorajar o povo. Um povo que não tinha esperança, a era messiânica não havia chegado ainda para eles, mas as promessas do Deus de Israel estavam de pé. Deus, o mesmo Deus que permitiu eles entrar no cativeiro, é o Deus que permitiria o tempo de reconstrução. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa. O mesmo Deus que te permitiu passar por essa prova e entrar nesse cativeiro, é o Deus que tem um tempo de reconstrução para você. É um Deus que tem um tempo de reconstrução para a tua casa. Recebe essa palavra. Meu irmão, essa é a aula de hoje. Mas eu tenho certeza que Deus falou com você, porque comigo Ele falou. Recebe esta palavra. Ergue a tua cabeça. Alegra o teu coração. Porque Deus tem coisa boa para nós. Deus tem coisa boa para mim. Deus tem coisa boa para você. Um tempo novo de Deus para a tua vida. Um tempo novo de Deus para o teu ministério. Tempo de reconstruir. A mensagem da reconstrução não termina. Nós vamos continuar falando aí Esdras e Neemias. Porque agora nós estamos falando do período pós-exílio. Então, nessa visão panorâmica, é o período pós-exílio. Então, que Deus te abençoe. Fica na paz de Deus. Até uma próxima. Continua firme aí. Não para, não desanima, não. Continua nas aulas aí. Tá? Dá um joinha aí se você sentir de Deus. Se você quiser compartilhar com alguém que está precisando de ouvir uma palavra de Deus, você tem toda a liberdade. Eu sei que é um contexto das nossas aulas, mas, meu irmão, projeto nosso é que o reino cresça, que o reino avance. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece, Jesus Cristo. E que até o dia de hoje te ajudou o Senhor. Tá bom, meu irmão? Um tempo de reconstruir. Um tempo de esperança para a tua vida e para a tua casa. Que Deus abençoe. Um abraço, fica na paz e até a próxima.